Revista Espírita, abril de 1858. O Espiritismo entre os Druidas. O Círculo de Abred. 15. 3 coisas necessárias no Círculo de Abred. O menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo. A matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, que só se realiza no estado de carência, a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências. 16. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus. O socorro de Deus em Abred, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus e o acordo com Deus, que é justo e misericordioso quanto à realização pelo seu poder. 17. 3 causas da necessidade do círculo de Abred: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e Saitrol, o mau espírito, e para libertar-se de Drag, o mal. Sem essa transição por cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. 18. 3 calamidades primitivas de Abred: a necessidade, a ausência de memória e a morte. 19. 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência: transmigrar em Abred, transmigrar em Gwynfedd e recordar-se de todas as coisas passadas, até em Anonfed. 20. 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred: a transgressão da lei, pois não pode ser de outro modo, o resgate pela morte, ante Draf e Seitral, o desenvolvimento da vida do bem pelo afastamento de Trog, no resgate da morte, e isso pelo amor de Deus, que abrange todas as coisas. 21. 3 meios eficazes de Deus em Abred para dominar Drauf e Seitral e para superar a sua posição em relação ao círculo Gwynfedd: a necessidade, a perda da memória e a morte. 23. 3 coisas necessárias à vitória do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança e a liberdade de escolha. Com o poder que tem o homem de escolher, não é possível ter a certeza prévia de para onde irá. 24. 3 alternativas oferecidas ao homem: Abred e Gwynfedd, necessidade e liberdade, mal e bem. Com o todo em equilíbrio, o homem pode, à vontade, ligar-se a um ou ao outro. 25. Por 3 coisas cai o homem na necessidade de Abred: pela ausência de esforços para o conhecimento, pelo não apego ao bem e pelo apego ao mal. Em consequência destas coisas, desce em Abred até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. 27. Por 3 coisas retorna o homem necessariamente a Abred, embora, noutros sentidos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até o Anonfen, pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente, pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. 27.
as 3 principais coisas a obter no estado da humanidade: a ciência, o amor e a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade e não pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Estas 3 coisas são chamadas as 3 vitórias. 28. Há 3 vitórias sob Droog e Cithral: a ciência, o amor e a força moral, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Estas 3 vitórias começam na condição de humanidade e se desenvolvem eternamente. 29. 3 privilégios da condição do homem: o equilíbrio entre o bem e o mal, e daí a faculdade de comparar, a liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência, o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Estas 3 coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. Se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 27ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica esse ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí resulta, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, pois os seres não são por Deus destinados a ficar em condição tão baixa e tão obscura. Contudo, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascendo tão baixo para elevar-se tanto, quebra-se em segmentos solidários na base de sua sucessão, mas cuja misteriosa solidariedade, graças à falta de memória, escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no secular curso da vida que constituem aquilo a que chamamos morte, de maneira que a morte e o nascimento que, por uma consideração superficial, formam 2 acontecimentos tão diversos, na realidade não são mais que as 2 faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba, outra para o que se inicia. Por isso a morte, considerada em si mesma, não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente. Ela nos transporta a novas condições e dá lugar, assim, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda da memória que a acompanha não deve ser tomada senão como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto, porque se no curso desta longa vida a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, pois que esses 2 acontecimentos perderiam desde então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. Mesmo do ponto de vista dessa teologia, não é difícil perceber diretamente no que respeita aos períodos passados de que maneira a perda da memória poderia ser considerada um benefício relativamente ao homem na sua condição presente, porque se esses períodos passados, com a posição atual do homem no mundo de sofrimentos, constituem uma prova, infelizmente foram manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje.
Evidentemente, há uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de uma tão grande quantidade de faltas e, ao mesmo tempo, dos mais acabrunhadores remorsos que daí nasceriam. Como não a obriga a um arrependimento formal, senão relativamente às culpas da vida atual, assim, se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Enfim, segundo esta mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que somos aqui submetidos e que desde o nosso nascimento, por um desígnio, por assim dizer, fatal, determinam a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros. Em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e, consequentemente, ao nosso desenvolvimento moral. São ainda essas mesmas necessidades, tanto de nossa organização física quanto das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados, que, arrastando-nos forçosamente à morte, arrastam-nos por isso mesmo a nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, nelas se acham reunidas as três calamidades primitivas e os três meios eficazes de Deus em Abred. Entretanto, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece, após a morte, alcançar um estado superior de existência? A resposta dada pelo cristianismo a esta pergunta fundamental é de todos conhecida. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humildade e da caridade, únicas, eficazes e meritórias aos olhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, diz o Evangelho, bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. Esse resultado ela obtém naturalmente pelo desenvolvimento da força de caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isso é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as paixões más, mas pelo hábito do desleixo na realização das ações justas, pela falta de firmeza no apego ao que é prescrito pela consciência, em uma palavra, pela fraqueza de caráter. Além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso para o céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária à plenitude da felicidade, não se opera simplesmente na alma feliz por uma irradiação do alto absolutamente graciosa. Ela só se produz na vida celeste se a própria alma souber fazer esforços desde esta vida para adquiri-la. Assim, a tríade não fala apenas da ausência de saber, mas da falta de esforços para saber, o que no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Realmente, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada, tanto quanto a ciência e a força moral. Mas aqui, ainda naquilo que tange a natureza divina, é sensível à influência do cristianismo. É a ele,
e não a forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à pregação e à intronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. Se esta lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Subtraiamos este raio divino e teremos, em sua rude grandeza, a moral da Gália, moral que pôde produzir na ordem do heroísmo e da ciência poderosas personalidades, mas que não soube uni-las nem entre si, nem com a multidão dos humildes. Nota: extraído do Magazine Pittoresque, 1857. Fim da nota. A doutrina espírita não consiste apenas na crença nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto eles nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos no Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino, ficaremos admirados ante a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dentre os quais um dos mais notáveis é incontestavelmente o da reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente, o que é o círculo de Abred, ou da migração, senão as 2 ordens de espíritos que se depuram pelas existências sucessivas? No círculo Guinfed, o homem não transmigra mais, ele desfruta da suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos puros espíritos que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam de reencarnação e gozam da vida eterna? Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas por que passou do Enolf, ou abismo, à perfeita felicidade em Guinfe, com a diferença, entretanto, que o druidismo admite a volta possível às camadas inferiores, ao passo que, segundo o espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, bastaria acrescentar à nossa escala, abaixo da 3ª ordem, o círculo de Anonf, que caracteriza o abismo ou a origem desconhecida das almas. Acima da 1ª ordem, o círculo de Seugant, morada de Deus, inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara a comparação. Quadro comparativo. Escala espírita. 1. Nota. Vida e Revista Espírita, mês de fevereiro. Nota do tradutor. Fim da nota. 1ª ordem. 1ª classe. Espíritos puros não mais reencarnam. Escala druídica. Segante, morada de Deus. Guinfield, morada dos bens-aventurados. Vida eterna. Escala espírita. 2ª ordem. Espíritos bons. 2ª classe. Espíritos superiores. 3ª classe. Espíritos de sabedoria. 4ª classe. Espíritos de ciência. 5ª classe. Espíritos benevolentes. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. Escala druídica. Abred, ciclo das migrações ou das diversas existências corporais,
que as almas percorrem para chegar de Anonf a Ginfield. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, sexta classe, espíritos neutros, sétima classe, espírito pseudo-sábios, oitava classe, espíritos livianos, nona classe, espíritos impuros. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. Escala druídica, Anonf, abismo, ponto de partida das almas.